Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá, pessoal de casa, do escritório, do trânsito. Eu sou Fabiola Campos, nutricionista, empresária, mãe. Vou parar um pouquinho, uma pausa saudável, e te convido a fazer igual, para a gente falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre longevidade. No Pausa Saudável, você vai estar sempre vendo pessoas de muita relevância, que a gente está trazendo aqui como convidado, para falar sobre esses temas que fazem com que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Queria agradecer primeiramente ao nosso patrocinador Aqualive, uma empresa de tecnologia em água, né, que vai estar aparecendo, que vocês viram no vídeo na abertura do nosso programa. E queria agradecer a nossa convidada de hoje, doutora Luciana Garcia, médica integrativa, que vai falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente já costuma falar todos os episódios aqui. Mais um convite só para a gente não esquecer, eu não esquecer. Não esquece de curtir, de comentar, de deixar sua pergunta, porque isso é muito importante para a gente poder alcançar muita gente com esse conteúdo e quem sabe o tema que você escrever ali nos comentários possa ser o tema da nossa próxima entrevista. Doutora, tudo bom? Tudo bom. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, assim, ó, eu admiro muito o seu trabalho nas redes sociais, tenho acompanhado seus vídeos, né? E antes de a gente falar um pouquinho sobre medicina saudável, medicina integrativa, eu queria que você contasse a sua história. Por que ser médica? Por que ajudar as pessoas, né? Porque isso é um propósito de vida. Na verdade, assim, o meu pai é médico, né? E sempre gostou muito da profissão e a gente sempre viu muito essa paixão dele, né? Tanto que eu e a minha irmã, nós duas somos médicas. Ai, que legal. A minha mãe é farmacêutica bioquímica, então o assunto, né, da área da saúde sempre foi muito frequente em casa. Então, a gente ia fazer visita aos pacientes no final de semana com meu pai. Enfim, aí a gente foi, né, fui crescendo com toda essa parte médica, né, de saúde em casa. E quando eu tinha uns 11 anos por aí, eu tinha problema com o meu peso. E aí eu tava sempre querendo alguma coisa para eu emagrecer, mas também era novinha, tinha aquela coisa de, eu quero comer, eu vou comer, mas sempre querendo algo, né? Então, e juntou também, o meu pai e minha mãe me trouxeram para Porto Alegre para fazer algumas consultas com o endocrinologista em função da minha altura, para ver se tinha alguma deficiência hormonal, né? Que há algum tempo atrás era muito novo, né? Então, até que um endocrinologista me disse, não, o teu biotipo é mignon e tu tem que cuidar do teu peso para ficar proporcional à tua altura. E isso eu levo até hoje, né? Ele fez uma reeducação alimentar para mim e sigo ela, né, até hoje. Os conceitos principais, mudei algumas coisas, né? Porque a gente vai estudando e vai mudando algumas coisas. E aí, eu sempre gostei muito dessa parte. Disse, bom, e aí eu consegui emagrecer. Depois emagreci uns 10, 12 quilos. Nossa, bastante. E me mantive. Então, e sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Comida, né? A questão de metabolismo e tudo mais. E aí eu disse, bom, né, na época de fazer vestibular não teve outra alternativa.
Se eu não fizer medicina, eu vou fazer o quê? Não sei, eu vou ser médica. E aí, né? Aí estou aí. E que bom que esse exemplo em casa trouxe você para a medicina, né? Porque as pessoas, quando você falou, né, que era médica integrativa, eu faço logo um link, assim, de uma percepção maior do ser humano, né? A gente sabe que hoje... Não, na verdade, hoje não, né? Em algum dado momento da medicina, as especialidades separaram, né? O médico cardiologista estuda só o coração. O médico endócrino estuda só os hormônios, e assim vai, né? E aí você perde um pouco essa coisa de entender profundamente o paciente, que é o que a integrativa faz de diferente, né? A integrativa, quando... até quero que você explique melhor, mas o que a gente ouve falar é que você olha o paciente de forma completa, não é isso? Isso. A grande diferença, né, é que assim, como tu falou, hoje existe a especialidade, da especialidade. Existe um ortopedista que só cuida da mão direita, né? Certo. Mas eu tenho na mão esquerda. Não, eu cuido da mão direita. Então, essa fragmentação, sim, de uma certa forma foi ruim para a saúde em geral, né? Mas também a questão de a medicina estar voltada para ser apenas curativa, né? Então, a medicina integrativa, ela tem essas duas diferenças, assim. A gente vê realmente o paciente como um todo, que é aquela mão direita, existe um corpo. Isso. E por que aquela mão direita está com algum sintoma? É a mão direita ou é o corpo que carrega aquela mão direita, né? E a gente precisa ver, tem dor, então vamos usar medicação para dor, mas por que aquela dor está acontecendo? Então, a gente busca também a explicação causal do porquê que o paciente ou tem aquela doença deflagrada ou ele tem sintomas que, se continuar com hábitos e aquela dor, aquela lesão, pode vir a desenvolver uma doença no futuro, né? Sim, passa da mão para o resto do braço e assim por E diante, assim né? vai. E aí, quando você fala assim que a integrativa, ela não só cura, ela faz o quê? Ela é preventiva, no caso, é isso? Ela é preventiva. Assim, por exemplo, quer ver? A medicina tradicional, um paciente vai lá e está com um problema na glicemia. Tá. Uhum. Então, o que o médico vai fazer? Vai dar medicação até aquela glicemia baixar, até a hemoglobina glicada baixar, até a insulina baixar. Beleza, baixamos tudo. Só que a inflamação que estava causando aquela glicemia aumentada tá lá. Uhum. E aí a gente controlou uma parte só. Então, a gente segurou essa glicemia? Sim, legal. Mas a gente evitou, talvez, um diabetes? Sim. Mas e se a gente desenvolver lá, essa inflamação, desenvolver uma outra doença crônica, degenerativa? Então, a gente precisa, sim, muitas vezes entra com medicação, porque precisa controlar isso, mas existe uma inflamação por trás. Então, é nesse sentido que a medicina integrativa atua. Né? Não é só em olhar lá, tá com falta de vitamina D, tá, então vamos suplementar. A gente também não pode chegar e trazer a medicina tradicional para a medicina integrativa, né? Então, tem um colesterol alto, vamos baixar. Não, mas por que esse colesterol está alto? Existe uma deficiência hormonal, existe uma deficiência de vitamina D, existe um hipotireoidismo. Então, isso a gente precisa investigar para também ajudar o paciente nesse sentido. Perfeito. E, assim, o que eu ouço muito falar é sobre alguns protocolos, né? Coisas que são aderidas à consulta, que não são, assim... Eu não vou nem usar a palavra... digamos que não tem tanta evidência científica. Sim. É nesse estilo de medicina que você trabalha, doutora? Então, a gente faz assim, eu faço a avaliação clínica do paciente com uma anamnese. A partir daquela anamnese, a gente faz uma avaliação laboratorial, muitas vezes uma avaliação de imagem também. E a partir daí, traça um plano. Descobrimos a causa, não descobrimos, o que está acontecendo. Fazemos um plano, tanto uma orientação nutricional, não
né? Uma orientação no sentido, o que é inflamatório, o que não é, o que deve incluir, o que deve retirar. Aquele estímulo de cuidar da alimentação, aquele estímulo de fazer uma atividade física, né? Avalia o sono, o intestino. Então, faz essa avaliação global. E, muitas vezes, né, a gente entra ali com suplementação, fitoterápicos, antioxidantes, né? E existe, dentro da parte da medicina integrativa, alguns procedimentos, algumas terapias, vamos dizer assim. Existe a oxigenoterapia com ozônio, existe a terapia com hidrogênio, óleos essenciais, né? No consultório, eu não tenho essas terapias. Mas estou organizando algumas novidades para a gente incluir. O que eu faço de terapia é terapia com injetáveis intramuscular, né? Porque aí tem paciente ou que está muito desequilibrado, ou paciente que não tem paciência de ficar tomando cápsula, ou aquele paciente que precisa de um estímulo. A gente entra com um injetável que dá um up mais rápido, e aí depois a gente mantém com alguma suplementação com cápsula, e aí a gente vai avaliando. E aí faz no consultório, né? Por exemplo, uma suplementação de coenzima Q10, é isso? Testosterona, né? Isso. A maioria é domiciliar, né? O paciente sai com a receita e faz o tratamento em casa. Alguns, esses tempos eu tive um casal que se mudou para Toronto. E aí eles iam pegar eles iam chegar lá iam chegar no inverno, iam sair daqui do inverno e iam para lá no inverno. E aí a gente fez uma vitamina D injetável, porque até eles conseguirem um nível sério para eles se manterem lá, ia ser difícil. Então, nesse sentido, a gente faz alguns injetáveis também. E o que te encantou na medicina integrativa? Como foi você chegar à medicina integrativa? Que você fez a faculdade tradicional. Certamente você viu coisas na faculdade que você não incorporou, né? Não se sentia assim. Que às vezes, eu sou nutricionista e eu sei como é fazer a faculdade e depois ir para o mundo, né? Às vezes você diz, uau, eu estou assistindo aula de 1950. Porque não há uma atualização dentro da faculdade. E aí eu fui para a área da nutrição funcional, porque eu vi que aquilo ali é que eu queria para minha vida e para os meus pacientes. Foi assim? Você... Foi. Na verdade, assim, como meu pai é cirurgião plástico, a primeira coisa, né, fazer cirurgia plástica. Mas eu sempre gostei da parte endocrinológica da medicina. Mas, realmente, durante a faculdade, eu dizia, gente, eu não vou ter paciência, né? É uma coisa que tu... vai fazer o quê o tempo inteiro? Aumenta a dose, mede, aumenta a dose disso. Eu não via muito sentido em... Tá, então eu vou estar aqui para ficar dando remédio para o paciente, porque na faculdade não nos apresentava uma outra alternativa. E a gente acompanhava os pacientes, né? Então, tu via assim, que era o quê? Aumenta a dose do purã, diminui a dose do purã, aumenta... né? Aumenta a dose da insulina, muda a insulina. Então, aquilo me encantava, aquela orquestra hormonal, mas a prática não, né? Tá, então eu vou fazer alguma coisa mais de procedimento, porque... Tá, então, vou fazer cirurgia. Comecei a fazer a cirurgia, eu disse, não é cirurgia, assim, que acho legal, gosto, tal, mas ainda não é. Aí o meu pai sugeriu, então faz medicina estética, porque tu vai fazer procedimento, tu vai, né, tratar com beleza e tal, tem a ver com a cirurgia plástica, tal. E faço até hoje, né? Adoro a medicina estética. Fiz nutrologia. Aí eu disse, bom, agora vou fazer nutrologia. Comecei a fazer nutrologia, eu disse, gente, não era o que eu imaginava. Né? Na época, né, eu fiz, sei lá, no 2º ano de formado, isso faz quase uns 15 anos, né? Então, eu disse não, porque era o quê? Era tratar a obesidade, terapia parenteral, enteral, eu digo, não vou usar isso. E aí, deixei lá, terminei, fiz toda a pós, deixei lá guardadinho a minha nutrologia. Aí o tempo foi passando. E aí, me caiu de paraquedas a informação, tem uma pós. E aí eu disse, bom, vou dar uma pesquisada. Aí fui atrás, fiz um curso que existia. E aí, quando eu fiz esse curso, eu disse, pronto,
é isso, eu vou fazer a pós. E aí, no outro ano, eu comecei a fazer a pós. E aí, eu disse, é isso que eu buscava. Que eu buscava. É isso que eu queria. Porque isso faz sentido, né? Isso faz sentido. Para mim, né? E aí, só foi. E a aceitação dos pacientes é incrível. E principalmente depois da pandemia. Durante a pandemia ali, 2020 para 2021, foi um boom, assim. Porque as pessoas pararam para se olhar e para se cuidar. Então, para o pessoal que está em casa, né, é incrível a diferença que você está me contando aqui de nutrologia para integrativa, porque ainda existe uma compreensão de que é uma coisa só. Geralmente, o médico nutrólogo, ele é integrativo, né? Hoje eu realmente não sei como é que tá, né, a pós em nutrologia, se ela tem essa abordagem mais integrativa. Quando eu fiz na Abram, e naquele momento, talvez não fosse o meu momento, talvez a minha visão, né, não sei, não era o momento. E aí, chegou... Só a integrativa para você fazer. A integrativa. Eu vejo muito que você trata pacientes muito de saúde mental, né? Esses dias você estava comentando sobre ansiedade, estresse. Como é que tá essa população, né? Porque nós todos somos estressados de alguma forma, mas tem aqueles que são patológicos, né? Tem. E a gente, se a gente não cuida, a gente pode virar, né? Porque o que acontece, assim, hoje a gente tem muito estímulo, a gente tem muita tarefa para fazer. E a gente, nós como mulheres, a gente se cobra muito, porque a gente quer que esteja tudo bem com os filhos, tudo bem com a casa. Sempre estamos sentindo culpa, então, né? Se tá aqui, por que não tá lá? Por que não tá aqui? E aí, às vezes, a gente não se dá conta. Porque às vezes tu pode estar tudo bem, diz, não, mas eu não tô estressada, tá tudo certo. Mas o corpo tá sofrendo. Né? E isso a longo prazo, porque assim, essa resposta ao estresse era para ser uma resposta aguda, de proteção. Quando a gente morava lá na época pré-histórica lá, vou lutar ou vou correr quando eu me deparo com um leão. Então, é isso. Só que hoje a gente tem esse estímulo cronicamente. E aí, cronicamente, acaba que vai virando uma bola de neve, né? A gente tem um estresse, aí a gente... crônico, esse estresse crônico baixa o metabolismo, muda o metabolismo, pede pra gente carboidrato e doce. Dá alteração no sono, dá alteração hormonal. Mulheres com dificuldade para engravidar, mulheres e homens com redução de libido, jovens que muitas vezes chegam no consultório querendo hormônio. Ou já usando hormônio e me dizendo, não notei diferença. Nossa. Então, isso numa faixa... desculpa. Isso numa faixa etária... 40 anos. Então, assim, eu digo, vamos lá. Vamos limpar tudo e vamos reavaliar. E aí tu pega, não tem cortisol já. Essa é a questão. Porque a gente vai solicitando, até que existe um termo que não é muito aceito, que se chama fadiga adrenal. Né? Mas porque não é uma insuficiência, porque produz, mas a glândula já não aguenta mais produzir. Então, tu tá com uma certa insuficiência. E aí, tu não tem cortisol. E aí, tu tá sempre cansado, já acorda cansado. Tá? E, às vezes, a gente tem que entrar com hidrocortisona para alguns pacientes para dar um up. Né? E o cortisol, ele também atrapalha o sono. É o paciente que desperta, é o paciente que não consegue pegar no sono, que pega no sono e tem insônia, acorda, desperta, ou 5 da manhã tá despertando. Porque muda a curva, muda a intensidade e a gente consegue melhorar isso. Né? Claro, não é com uma medida, né? Mas a gente melhora. E essa coisa do acordar de noite, né? Uma vez eu li, né, que existem vários tipos de insônia, né?
Aqui você não consegue dormir, aqui você acorda no meio da noite, geralmente às 3 da manhã. Aí às 3 da manhã faz um link justamente com a adrenal, né? E aí assim mesmo, você consegue medir que tipo de insônia e qual o problema? Isso vem do consultório, essas orientações? Normalmente, pela história clínica, né, eu já consigo definir mais ou menos um padrão. Porque se o paciente consegue pegar no sono, ele tem uma produção adequada a princípio de melatonina. Mas se ele desperta, né, ou a gente precisa um pouco mais de melatonina até mais tarde, ou é um paciente que está fazendo um pico de cortisol na madrugada, tá? Então, a gente faz a história clínica, faz a avaliação de cortisol, só que a avaliação de cortisol, ela não é muito... assim, a gente precisa fazer uma curva do cortisol para a gente conseguir avaliar bem. Acompanhar por mais tempo. Acompanhar por num dia, como é que tá aquela curva. Certo. Sabe? Porque assim, às vezes tu vai lá, faz uma medição e o cortisol vem normal. Mas naquele momento tá normal, mas ele tá baixando, ele tá subindo. Então, eu não tenho muitas vezes como saber. Agora, se ele tá muito abaixo ou muito alto, a gente tem. Mas se ele tá um cortisol normal, com uma clínica altamente estressante, não posso dizer, não, mas o teu cortisol tá normal. Não posso garantir, né? Então, ou ele teve um pico antes e está baixando agora, ou ele vai ter um pico lá, que o paciente vai ter uma dificuldade para dormir, ou ele despertou antes, então eu associo muito à clínica, né? E aí a gente faz os adaptógenos do cortisol para regular essa curva, para ele ser mais alto de manhã e diminuir no fim do dia. Então, aí a gente entra com várias... E a gente está falando aqui de estresse, né? E ansiedade, que acho que tem são diferentes, mas tem um pouco de link. Agora, o paciente deprimido. O que é revelado nos exames e o que a integrativa faz por esse tipo de paciente? Porque é outra doença coletiva que a gente encontra no mundo, né? Ou as pessoas elas estão vivendo o futuro, aí vem a ansiedade, ou estão vivendo o passado, que é a depressão, né? Aí a gente precisa, assim, essas alterações psiquiátricas, assim, a gente precisa ser bem criterioso, assim, porque existe a depressão, existe, né? O que a gente tem que fazer, né? Trabalhando ou junto com o psiquiatra, mas a gente precisa avaliar, sempre digo assim, ó, a base da pirâmide. Tem mulheres com sintomas depressivos, jovens com sintomas depressivos, que diz que é uma, né? Tá mais triste, tá mais desanimado. Estou com depressão. Sim. Né? Então, tem muito isso. Para assim. ansiedade também existe, né? Também, tô ansiosa. Tá. Então, é um diagnóstico, assim, muito facilmente feito até pelo próprio paciente, né? Mas, vamos lá. Então, assim, a gente tem que avaliar também carências, deficiências, né? Deficiência de vitamina B12, por exemplo. Deixa o paciente com sintomas parecidos com uma depressão. Desanimado, mais cansado, deficiência de ferro também, uma anemia. Então, faz toda uma avaliação. E hoje a gente avalia também muito a questão intestinal. Vários neurotransmissores são produzidos principalmente no intestino. Então, uma mensagem que o cérebro manda para o intestino manda 9 de volta para o cérebro. Então, assim, aquele intestino tá legal, tá produzindo neurotransmissor, tá produzindo serotonina, isso a gente também tem que avaliar, né? Por quê? Não adianta um paciente não tá tendo uma produção legal de serotonina e entrar com um antidepressivo que inibe a recaptação da serotonina. Ele vai ter um resultado? Vai. Mas daqui a pouco ele tem que aumentar a dose, daqui a pouco ele tem que trocar o antidepressivo, daqui a pouco ele tem que associar um outro antidepressivo. E o que está acontecendo? Ele não está tendo produção de serotonina. Por quê? Porque o intestino dele está inflamado, o intestino dele está permeável. Então, assim, a gente precisa realmente, sabe? Tem essa visão, assim, de... As doenças existem, a gente precisa tratar, a medicação existe, a gente precisa usar, com certeza. Mas a gente também tem que ter esse olhar que é refratário, não está resolvendo, não está evoluindo. Bom, vamos ver
eu digo, é o mínimo do mínimo, né? A gente avaliar algumas vitaminas, assim, né? E então, assim, tem muito probiótico, já que são cepas específicas para doenças psiquiátricas, vamos dizer assim, né? Mas para o nosso mental. Sim, não, e assim, esse assunto me encanta muito porque é a área que eu estudo, Uhum. né? A questão do eixo intestino-cérebro, para mim, é a solução da maioria dos problemas, né? Tudo acontece dentro do nosso intestino. E aí tem as bactérias boas, as bactérias ruins, que tem que viver em harmonia, né? Essa questão da serotonina, né? Que a gente tem uma produção bem significativa, quase 90% dela é produzida no intestino. E as pessoas se medicam podendo fazer protocolos nutricionais para resolver. E existe muito fitoquímico que pode resolver. Aí eu pergunto a você, você tem esse acompanhamento multidisciplinar com o paciente? Você tem outras profissionais trabalhando contigo, um nutricionista, um psicólogo, porque é importante, né? É importante. Assim, dentro do do meu consultório, não, né? Mas sempre direciono o paciente para as especialidades que muitas vezes eu julgo necessário, né? Hoje está crescendo muito, e graças a Deus, profissionais que são ginecologistas integrativos, psiquiatras integrativos, porque isso ajuda muito, né? Porque precisa ter esse olhar. E a gente precisa ter a gente precisa ter esse apoio, né? A gente não pode estar só a gente ali, Exato. sozinho, querendo levantar a bandeira. Então, está crescendo muito. E eu tenho para mim que a pandemia incentivou muitos médicos, né? Eu fazia parte de um grupo de médicos contra o Covid. Entrei assim, porque eu disse, bom, se alguém tiver Covid lá em casa, vamos saber o que é que dá para fazer, né? E aí foi indo. E aí o grupo durou muito tempo, então a gente conversava sobre, né, era falado sobre o Covid, e aí tá. E aí foi reduzindo e tal, foi terminando tudo, e aí começou. Paciente pós-Covid. O que vamos fazer? E aí médicos do país inteiro, de especialidades inúmeras, falando sobre N-acetilcisteína, cúrcuma. Tudo desinflamando. Eu disse, gente, que alegria, porque olha, se servir para aumentar, Isso, né, ou para mudar o olhar dos médicos em relação a isso. Sim, é o futuro. Porque ótimo. com esse negócio de inteligência artificial, todo mundo coloca lá a perguntinha e tem a resposta pronta. Mas o que vai fazer diferença no futuro é a humanização. Com certeza. E se a medicina ela não se transformar para isso, entendeu? Porque hoje você, infelizmente, tá, doutora? A gente vai num consultório, é muito rápido a consulta, às vezes ele nem olha para você, né? Diz que é uma virose e manda você para casa. E aí, quando você tem o profissional que entende que aquilo ali na frente dele tem um ser humano, que às vezes um sorriso já vai transformar a vida, né, daquele paciente. E a integrativa, ela faz isso, né? A integrativa, ela olha para a pessoa, ela entende, ela pergunta, ela escuta. Eu acho que o ato de escutar, hoje num mundo que todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. E aí a medicina integrativa, a nutrição funcional está fazendo esse papel, né? E outros profissionais, você tem fisioterapeuta também se especializando, o próprio psicólogo, né? Que já é uma profissão que escuta, né? Essa questão do pós-Covid, eu também vi um vídeo seu no Instagram falando, né? As pessoas, elas estão tendo outros sintomas depois do Covid. Eu já ouvi falar dessa questão até cerebral, um pouco de coração também, né? Sim. Cardíaco. Sim, porque assim, o vírus spike, que veio ou tanto da infecção viral ou do contato com o vírus via vacina, ele é altamente inflamatório. Então, muitas pessoas já têm uma inflamação e nem sabem que tá ali, uma inflamação crônica, silenciosa, e tá vivendo muito bem, obrigada. Quando essa inflamação ela vai ser intensificada por esse contato,
aí é um problema. Por quê? A inflamação, ela vai atingir o que a gente chama, assim, de o elo mais fraco do organismo do paciente, da pessoa. Então, por exemplo, assim, ó. O meu pai teve um infarto, o meu tio teve um infarto, meu avô infartou, meu primo infartou. Bom, qual é a maior probabilidade de ser o elo mais fraco deste paciente? O coração. Uhum. Né? Então, por que muitas doenças cardíacas... Doença cardíaca vem muito de inflamação, Uhum. né? E aí, o COVID agravou. Por quê? Porque as pessoas estavam lá, já tinham uma doença cardíaca, já tinham algo, tiveram infecção, pioraram. Cerebral, a mesma coisa. Eu tive uma paciente que ela foi fazer botox comigo. E eu disse, como é que a senhora tá? Eu disse, senhora, tá diferente. Doutora, eu tive internada, tô ruim, tô com a memória, tô esquecida, eu não sei, tô atrasada. Eu disse, mas eu tô vendo que a senhora não tá, assim, né, alegre, que a senhora chega bem feliz. Não, eu internei, mas ninguém sabe o que eu tenho. Eu disse, posso pedir uns exames pra senhora? Pode. Pedi. A inflamação dela era 25 vezes maior do que o normal. E era uma paciente que era pós-Covid. E aí eu comecei a perguntar para ela. Tá, a senhora fez vacina faz pouco? Fez vacina? Sim, fiz 4 doses. Mas não tive Covid. Tá, maravilha. Tudo bem. 4 doses. 4 doses. Pedi para ela também os D-dímeros, que é o que a gente avalia a coagulação, né? Se tem algo de coagulação ali. Então, na verdade, os D-dímeros dela não vieram alterados, mas ela veio com hipotireoidismo, uma glicemia e uma insulina lá no Everest. E uma superinflamação. Aí, bom, vamos lá. Começamos, fizemos todo um tratamento agudo, porque ela estava totalmente, né, bem sintomática. Então, fizemos um tratamento agudo com medicação, né, porque o COVID, pós-COVID, a gente não pode muito... É uma inflamação bem importante. Então, com medicação, tá, melhorou. Ela chegou conversando numa boa. Disse, bom, então agora nós vamos parar com a medicação e a senhora vai seguir essas orientações nutricionais. A senhora não vai mais comer a coquinha, a bolachinha. Tadinha, tirou toda a alegria da senhora. E eu disse, não, vamos lá, vamos adequar ali. Mas, e aí entrei com algumas suplementações para ela, anti-inflamatórias naturais, né? Para ela manter a longo prazo. Então, hoje a gente já vê menos. Mas teve uma época ali com muito paciente inflamado pós-Covid, muito. Então, minha mãe, depois do Covid, ela teve um pico de glicose que chegou a 300, né? Muito, muito alto. E eu falei aí o médico disse a ela que ela tirasse o açúcar, o médico tradicional. E aí ele disse, a senhora tem que tirar o açúcar. Só que é uma orientação rasa, sim, porque ela continua comendo bolo e biscoito, entendeu? Aí eu expliquei, mãe, isso aqui também tem açúcar, tá? Vira açúcar depois, né? Mas é realmente assim, e foi por causa do Covid, né? E engraçado que essa questão da inflamação, né, é a raiz de todos os problemas das doenças degenerativas. Você tem pressão alta, começou com inflamação. Você tem diabetes, começou com inflamação. Tem colesterol, começou com inflamação, né? Sempre. Mas aí, doutora, uma pergunta que eu quero lhe fazer, né? Fala pra mim, conta pra gente 2 casos, assim, que além da senhorinha, que você percebeu que a medicina integrativa fez uma transformação na vida dessas pessoas. Teve uma paciente que ela foi consultar com meu pai para operar. E ela estava um pouco acima do peso. E eu com algumas queixas, né? E aí ele disse, não, consulta com a doutora Luciana, ela vai te avaliar e tal. E aí pedi exames para ela, a gente conversou, pedi exames, e ela tinha uma alopécia super importante, cansada, fumava. E aí aí eu sempre faço uma anamnese em relação à gestação, porque nos conta muito de doenças
cardiovasculares, vasculares, né? De predisposição a trombose e tudo mais. Ela, eu tenho um filho, depois nunca mais consegui engravidar. E, enfim, meu filho já tem, sei lá, 12, 14 anos. E tá, tudo bem. Aí seguimos lá, e aí pedi os exames. Quando ela chegou e disse, olha só, tu tem uma doença autoimune na tireoide. E tá inflamada. E a gente precisa melhorar isso, né? Até pra tua recuperação, pra tua cirurgia ter um resultado melhor. Tá bem. Aí a gente entrou com as medidas e tal. E aí passou disse, volta daqui a 3 meses que eu quero te ver. Aí ela voltou, né? E os exames dela, vamos repetir os exames e vamos ver. Ela era outra, os exames eram outros. Ela operou, feliz da vida, continuou fazendo, né? A gente continuou mantendo ali alguns tratamentos. E aí, recebi uma mensagem dela. Doutora, eu tô muito feliz, mas eu recebi um resultado que eu ainda não tô acreditando. Eu disse, meu Deus, o que houve? Aí, né? Porque eu peguei meu celular e tava só uma partezinha da mensagem. Aí, fui pegar e disse, tô grávida. Não. 43 anos. E conseguiu engravidar porque resolveu a inflamação dela. Ela tinha um hipotireoidismo que não... Né, uma ferritina que no primeiro exame estava super normal. Era inflamatória. Quando a gente melhorou a inflamação dela, a ferritina dela foi para 10. Olha só. Então, uma ferritina assim, né? Uma anemia, uma reserva de ferro muito baixa. Uma inflamação e um hipotireoidismo. E aí tá lá, bem bela a filhinha dela. E ela bem feliz. E outro paciente que foi transformado por suas mãos? Paciente transformado. Eu tenho um paciente também. Tem vários, né? Mas tem uns, assim, que são mais marcantes, né? Um paciente jovem, esquecido, cansado, desanimado. E aí, vamos lá. Exames, tireoidite de Hashimoto. Doença autoimune. Que é muito... Como ontem, aliás, eu atendi uma paciente com 3 doenças autoimunes. 41 Nossa. anos. Minha idade. Minha também. 3 doenças autoimunes. Bom, aí... Vamos lá, né? Vai investigar, né? Vamos investigar. Aí fomos lá, fizemos todo um planejamento alimentar, tirar alguns alimentos que para ele, né? Isso também é algo que eu faço na anamnese também. Tem algum alimento que tu percebe que come, depois que come, que dá dor de cabeça, estufamento, diarreia, né? Ou constipação. Tinha lá uma listinha. Então, vamos tirar? Outra pessoa. Alerta, animado, sabe? Não, então, muda demais. Muda demais. As pessoas continuam fazendo errado, né? Eu escuto muito o meu corpo, né? E quando eu passo, assim, 15 dias sem ir treinar, eu sinto dores nos joelhos, nos cotovelos, né? No ombro. E aí eu volto a treinar, 2 dias que eu treino já não sinto mais nada. E aí eu fico pensando, né? Como é que uma pessoa consegue passar a vida inteira assim? Será que ela não sente dor? É que ela se acostuma com a dor e aquilo passa a ser tão normal, mas eu fico inquieta, né? Com a dor, aí eu vou e treino. Então, assim, esse escutar a gente, às vezes, o paciente tá percebendo que tá cansado e não diz assim, o que será isso, né? Ah, não, é porque eu tô trabalhando muito, né? Assim, e aí dentro desse contexto, desses pacientes que desinflamam e ficam melhores, a questão do estilo de vida. Porque ir para consulta, beleza, ali você manda ele para casa e aí quem vai tocar é ele, né? Você considera que tem o resultado também por ele mesmo mudar o estilo, as práticas que você passou, ele praticar e fazer? Tem, mas normalmente ele se dá conta quando ele volta... Depois, né? Depois, mas assim, o retorno. Vamos lá, a gente vai lá, a minha consulta tem hora para começar
E dependendo do paciente, vai durar mais, vai durar menos, né? E eu faço um retorno. O retorno com exames também é mais uma conversa, né? Então, a gente precisa educar o paciente para ele entender a importância de mudar. E é difícil. É difícil. Mas a gente tem que ter tem que estar de olho ali para saber o que vai ser o mais fácil para esse paciente mudar, para fazer a roda girar, né? Porque uma coisa tem que... E aí eu pergunto assim, tipo, olha, disso, o que para ti é mais fácil? Ah, é mais fácil fazer uma atividade física. Então, tu vai começar fazendo atividade física. Tá? E quando o paciente não sei, eu sempre sugiro atividade física. Porque se é mais... às vezes, fazer uma atividade física. Digo, bom, vamos lá. Se tu fizer uma atividade física, tu não vai querer sair da atividade física. Bom, tava morrendo de vontade de ficar sentado no meu sofá, vendo Netflix, me levantei, fui lá e fiz 30 minutos de esteira. Não vou chamar uma pizza, né? Então, eu tenho para mim que faz um estímulo de pessoa começar a se alimentar melhor, automaticamente vai dormir melhor, automaticamente vai mudando socialmente. Então, tudo vai... Mas a gente tem que escolher um. E muitas vezes o paciente só se dá conta que aquilo tudo estava bom quando ele, por algum motivo, parou. Ele volta e às vezes tem paciente que está lá super bem, daqui a pouco viajou, desestimulou, aconteceu, sei lá, alguma coisa, se machucou, desestimulou. Aí daqui a pouco ele fica um tempo sem vir, né? E a gente vai lá. Fulano, vem que eu quero ver como é que tu tá. Ai, doutora, eu não voltei porque eu parei tudo. Tá, mas e aí? Tu tava tri bem? Pois é, mas daí eu tava tri bem, daí eu comecei a beber um pouco mais, daí eu parei um pouco a academia, eu digo, então vamos lá, vamos voltar. Né? Porque aí, quando ele para, ele nota como ele melhorou com toda aquela mudança. Mas para muita gente é difícil sustentar. Para os mais jovens, não. Mas para o pessoal de mais idade é mais difícil. Porque o mundo ele tá cheio de oferta do que não é bom, né? Você vai no supermercado, as gôndolas de comida natural é menor do que todo o resto do supermercado, que é tudo embalado, né? Eu falo muito pro meu paciente, desembale menos e descasque mais, né? Porque a comida natural é que vai fazer a diferença. E assim mesmo ainda tem as comidas naturais com agrotóxico, né? E aí você tem que buscar o orgânico. É uma luta conscientizar o paciente do que é o básico de se fazer, né? E essa nova geração cada vez está ficando mais difícil, porque se a gente relembra assim, os nossos avós, eles já comiam naturalmente ok, certinho, né? Aí eu pelo menos sou uma criança que veio de uma geração em que o pai dava Cheetos e todinho para lanchar, porque dizia que era enriquecido com vitaminas e minerais. E aí meu pai, coitado, né, colocava na lancheira. Aí eu fiquei adulta, aí já mudou um pouquinho a geração, você já começa a ficar mais consciente, né? Mas os nossos filhos é um trabalho gigantesco, porque é muita oferta de fast food, de hambúrguer, de refrigerante, né? E é uma geração que dizem os estudiosos que é a geração que vai diminuir a expectativa de vida, que vai ser a geração que vai ter menor expectativa do que a dos pais. É isso aí, é a primeira vez. E também tem outro estudo que fala sobre o intelecto. Nós estudamos mais que os nossos pais. Há uma tendência dos nossos filhos estudarem menos que a gente, né? Eu espero que os meus sejam diferentes. Eu também. E a questão da saúde mental, você considera algo importante, assim, para o sucesso do paciente? Né? Super. Até faz parte de um dos pilares, vamos dizer assim, né? Da questão integrativa, porque não adianta o paciente estar lá cuidando da alimentação, fazendo uma atividade física, suplementando, e aqui tá ruim. Não tem suplemento, não tem medida, né, que vá melhorar esse paciente psicologicamente, né? E é muito engraçado, assim, eu pergunto, né, o que te incomoda mais? Me incomoda, né, vamos dizer, essa paciente que eu atendi ontem. Tá, mas
quando que tu notou? Faz 3 anos. Bom, faz 3 anos, ela sabe 3 anos. E o que aconteceu há 3 anos? Porque tem, né? Uhum. Ah, pois é, doutor. Eu digo, pois é. Então, às vezes, a consulta vira Uma terapia? uma terapia, porque eu digo, olha, precisamos, né, tratar isso. Tem um olhar para aquilo ali É também, trauma. né? Aham. É separação, é sensação de abandono. Um luto na família, né? E isso exaure. Sim, nós comemos emoções, né? Uhum. A humanidade come emoção, né? Eu tô estressada, eu mereço comer um Uhum. negocinho, sabe? Pra Existe essa questão do merecimento, é a recompensa, a né? recompensa. E assim, doutora Luciana, a hidratação, né? Que também é um pilar importante. Inclusive, a nova pirâmide alimentar coloca atividade física e água embaixo, né? A água é um nutriente, né? Uhum. A gente tem como um solvente, mas 70% do peso do nosso corpo é água. Isso. Então, a desidratação é tanto para a beleza quanto para a saúde, né? Ela é fundamental. As reações químicas, as reações dentro do nosso organismo, elas precisam de água. E não só uma água. Quanto melhor a qualidade da água, quanto maior o pH da água, melhor é. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai acidificando. À medida que a gente tá num inflamado, oxidado, produzindo muito radical livre, eles também acidificam o nosso organismo. E isso atrapalha a reação química que precisa um pH um pouco mais alcalino, né? Então, a água tem, alcalina, inclusive, ela tem esse benefício de alcalinizar o sangue. Mas não é que, vou tomar água, vai entrar água alcalina na minha corrente sanguínea. Não. O pH alto no estômago vai aumentar a produção de ácido clorídrico para equilibrar e vai liberar bicarbonato no sangue. E isso vai aumentar ou neutralizar essa acidez do nosso organismo e as reações vão acontecer melhor. A desidratação, por exemplo, piora a produção de melatonina. Entre outros, né? Claro. Mas a melatonina também está relacionada com a questão hídrica. Então, é só a gente ver, né? Pega uma uvinha lá e uma passinha de uva. Uhum. Acho que as pessoas não pensam muito, né? Pega uma fruta normal, uma desidratada. O que significa estar desidratado? Isso aí. Uhum. Não, a analogia é perfeita. Então, a gente precisa. É difícil? É. Digo por mim, eu faço um esforço para tomar água, porque às vezes tá na correria, então eu tenho sempre uma garrafinha com água cheia. Por perto. Por perto, tenho na geladeira, pego, saio com a minha garrafinha, que hoje em dia não é mais uma garrafinha, um garrafão, tem quase 1 litro de água. Mas eu costumo ter água em garrafinhas para eu saber a quantidade de água que estou tomando em casa, né? A gente tem o filtro com água alcalina, enche as garrafas e aí a gente vai pegando as garrafas. E qual é a recomendação, doutora, assim, para uma pessoa adulta, quanto ela tem que beber de água? Então, vai variar muito com o peso, né, dessa pessoa. Assim, a gente fala em 2 litros, mas é de 2 a 3 litros, né? Aí vai muito Do indivíduo, do né? indivíduo. Mas em torno disso faz uma baita de uma diferença. Então, pois é. A água é vida. É. E pra gente encerrar essa deliciosa entrevista, porque eu adorei. Eu sou, Também. assim, uma aprendiz eterna. Como até meu marido fala, você vive estudando, mas é porque né, é Tá bom certo, gostar, é bom, né? Há Necessário. que se todo mundo gostasse de estudar, né? Sempre estaria evoluindo. E Com aí eu certeza. queria que você me indicasse um livro ou um filme, Uhum. ou um documentário, né? Que você acha assim, que seria interessante para todo mundo que está em casa entender um pouco, talvez, sobre medicina integrativa ou sobre saúde em si, enfim. Então, tem 2 livros que eu gosto muito. Eles
são específicos, assim, no nome, tá? Mas, que chamam, vamos lá, né? Como tratar doenças autoimunes, é um deles, e o outro é o fim do Alzheimer. Aí vão dizer assim, tá, mas... né? Mas por que esses dois livros? Porque eles são escritos para o paciente. Eles não são livros médicos para o profissional ler. Então, claro que, obviamente, tem termos, né, mais técnicos, enfim, mas o grande diferencial da medicina integrativa é que a gente não vai pegar e não vou tratar o Alzheimer. Eu vou tratar o indivíduo que tem Alzheimer. Então, o que tem o indivíduo que tem Alzheimer? Inflamação, carência nutricional, desidratação, alteração hormonal. O que tem o disbiose intestinal? O que tem o paciente que tem uma doença autoimune? Inflamação, deficiência nutricional. Dá até para escrever hormonal, e deixar pronto assim para ler. Né? Então, assim, como a base é o indivíduo, não me entenda mal, mas a gente não vai... A doença, claro que importa a doença que o paciente tem, mas a doença a gente pode deixar de ladinho porque eu preciso avaliar esse paciente que tem a doença. A doença vai me dar um norte, mas... Então, esses livros, embora eles sejam específicos dessas doenças, né, eles tratam de uma forma muito didática, assim, e legal da pessoa, que é leiga, né, vamos dizer assim, ler, porque ela fala muito disso, né, da importância da vitamina, especifica algumas vitaminas. Então... E eu, em alguns momentos, para alguns pacientes, eu indico os livros, porque eu acho assim, quando o paciente ele tem o conhecimento, ele vai aderir. Uhum. Porque um paciente que tem 3 doenças autoimunes, se eu disser para ele, olha só, tu vai precisar cortar isso, colocar isso, ele vai chegar e vai olhar para mim e vai dizer assim, tchau, doutor, não quero saber de ti. Tô bem assim e assim eu vou vivendo, né? Mas, a partir do momento que ele for ler, entender a importância daquilo que a gente vai conversar ao longo do tratamento dele, né, ele vai fazer. Então, eu acho que o paciente educado, sabendo o porquê, ele faz. Não saber condena. Eu tenho uma pergunta bônus. Esse livro do Alzheimer, né? Eu já ouvi falar que o Alzheimer é a diabetes tipo 3. Então, todo mundo come açúcar. Todo mundo pode ter Alzheimer um dia. Sim. Faz sentido? Faz. Existe, sim, a predisposição, né, de algumas genética familiar, de desenvolver Alzheimer. E também, por exemplo, intoxicação com alumínio também causa Alzheimer. Quando se fala em diabetes tipo 3, é porque o cérebro, ele prefere trabalhar com gordura. Mas, há um tempo atrás, um estudioso resolveu dizer que a gordura era horrível. E que o açúcar que era bom. Então, mudou-se. Mas, enfim, o cérebro prefere gordura. Em não ter uma gordura boa e ter açúcar, ele vai trabalhar com a energia que ele tem. O que acontece? As placas amiloides que fazem a proteção neural, elas, no Alzheimer, ela tem alteração nas placas amiloides. Né? Vai ter uma deposição. E a mesma enzima que faz baixar a insulina, que degrada a insulina para ela não ficar muito tempo no organismo, para a gente não ter hipoglicemia, ela está relacionada com a limpeza das placas. E aí, quando a gente tem uma insulina muito alta, essa enzima, ela precisa por primeiro, né? Porque afronta a nossa saúde, a gente tem uma insulina muito alta. Não sendo resistente, né? Os dois, mas enfim, nesse caso, né? A gente tem lá uma insulina que está alta. Precisa baixar para não fazer hipoglicemia. E aí, o cérebro vai ficando deteriorando em função disso.
Então, por isso que é considerada... Excelente explicação. E dentro da nutrição, a dieta cetogênica é um dos protocolos para várias doenças mentais. E ele põe no livro, né, um protocolo da cetogênica, como tu pode mimetizar, como tu pode usar o próprio butirato, que hoje a gente consegue, né? Isso aí. Suplementar, vamos dizer assim, o butirato para ajudar nessa questão cetogênica. Então, a demência ou essa senilidade neuronal, né, ela pode acontecer em função do açúcar. No início da nossa entrevista, você comentou que também trabalhava com estética, né? E essa parte de corpo, de chegar no shape perfeito, da própria cirurgia, né? Que seu pai deve ter muitas pacientes que fazem cirurgia por estética, né? Como é que encaixa essa questão da estética com a medicina integrativa, né? Na nutrição, a gente tem também a nutrição estética, que prescreve colágeno, né? Enfim. Isso. E aí, como é que é dentro da tua prática clínica? Bom, tem a associação, né? Porque não adianta. Claro que hoje a gente tem inúmeros produtos que fazem estímulo de colágeno, que tiram ruguinhas, né? Mas o colágeno, por exemplo, a gente vai fazer um estimulador de colágeno em alguém que tem já uma idade, quando a gente associa ou o colágeno ou cofatores do colágeno, né, a gente tem um resultado melhor. Porque, assim, muita gente pergunta assim, mas o colágeno faz realmente alguma diferença? Digo, olha, pensando que se tu vai tomar o colágeno, que ele vai se transformar 100% em colágeno, não toma. Mas sempre vai ter um ganho. Agora, por que esse colágeno já está reduzido? Existem fatores genéticos, mas deficiência de vitamina C, porque oxida muito, usa muita vitamina C para antioxidar, gasta vitamina C, não consegue formar colágeno adequadamente, que a vitamina C é um dos cofatores principais, né, para a formação de colágeno. GH também. Selênio, né? Selênio. Vitamina E, ferro, né? Vitamina E. Então, se a gente pega um paciente que tem deficiência nutricional, comendo açúcar, vai lá fazer um Sculptra, daqui a pouco vai degradar. E os pacientes perguntam, demora em quanto tempo? Eu digo, olha, depende. Né? Depende. O produto promete X tempo. Existe uma durabilidade? Existe, mas cada um de nós vai ter a nossa. Né? Porque a pessoa que vai se alimentar mal, não tem cofator, tem, né, mulher que menstrua, perde ferro todo mês. Muita chance de ter uma deficiência de ferro. E aí, não produz colágeno adequadamente. Então, faz muita diferença, sim, nas questões estéticas. Paciente que tem inflamação, edemacia, celulite, né? Retém água, às vezes tem um colote, a gente usa ativos que ajudam que são drenantes, né? Então, vai lá, muda a alimentação, coloca o drenante, coloca uma enzima lipolítica, vai fazer uma massagem, né? Já dá um baita de um resultado. Mas vai fazer só vai ter são associações que a gente precisa, né? O nosso corpo também, para receber um tratamento de beleza, a gente tem que cuidar em todo. E a maioria dos pacientes, às vezes, me procuram para fazer um procedimento estético, saem de lá ou com um aminoácido, ou com um colágeno, ou com uma proteína, né? Porque precisa para ajudar. Doutora, minha pele está muito seca. Vão tomar um ômega 3, hidratação. E o Verisol? O Verisol é bom, é ótimo. Colágeno, né? Até eu tive, em final de janeiro, início de fevereiro, no congresso mundial de estética.
em Paris, e eles falaram, colágeno, sim, tem que usar. Mas é como eu falei, não adianta, é que nem assim, eu vou tomar whey protein, então eu vou ficar musculosa. Não. Não. Né? Existe toda uma metabolização, mas se tu treinar e usar o whey protein, tu tem mais chance de ficar com uma constituição muscular melhor. Se eu usar colágeno, a minha pele vai firmar. Não vai fazer um efeito lifting na pele, mas ela vai ter uma qualidade melhor. E associar colágeno com silício orgânico, vai tendo resultado. Claro que só eles não vão fazer milagre. Sim. Mas é um somatório. É que nem quando a gente pega um paciente que faz cálculo de caloria. Você tem que comer 1.500 calorias, aí você come certinho, 1.500 calorias. Mas o valor nutricional desse alimento? Comer um hambúrguer e uma batata frita pode ser que dê as 1.500, mas... Pois então, logo quando eu falei, né, que eu tinha problema com peso, eu ia no meu... Fazia conta. Endócrino. Não, e aí ele até... Ele era assim, era peso. Então, assim, eu podia pesar, sei lá, 300 gramas. Eu disse pra ele, então, se eu comer, assim, um pavê, eu posso comer 300 gramas de pavê? Ele me olhou assim, não, né? Eu recebo essas perguntas. Né? Então, assim, claro, 15 anos, que é o quê, sim, né? Sim. Então, mas e é isso, né? Então, a gente também vai fazendo essa mudança, né? Como eu falei, assim, no início eu tinha lá o meu plano de reeducação alimentar com coisas que hoje eu não como frequente, que estariam no meu plano alimentar. Mas eu não como fora de hora. Isso é regra, isso é lei. Eu ganho certíssima. Um cafezinho com chocolatinho. A hora do meu lanche é depois do almoço? Não é. Vai ficar ali o chocolate. Não como. Hoje muda a qualidade também. Né? A gente vai evoluindo, vai estudando. Né? Exatamente. E aí tem coisas assim que até tu come e tu diz assim, isso aqui não vai rolar. Não vai me fazer bem. Então, a gente vai tendo um conhecimento e, como tu falou, não sei se é a gente, mas acho que muita gente tem isso do corpo. Não sei se é a gente que estuda isso. A gente vai se conhecendo, come algo e vai... Aí vê o resultado. Vê como se sentiu depois, né? Exatamente. Eu parei de tomar bebida alcoólica, 100%. Por quê? Porque no dia seguinte, eu tava sempre com uma leve dor de cabeça. Outra pessoa diria assim, mas é tão pequenininha, mas eu ficava tão atenta e eu percebia que eu sentia que eu disse, para que eu tô fazendo isso? Eu consegui perceber que eu fiquei mais lúcida e mais estudiosa porque eu parei de beber. Né? A cognição, ela melhorou muito. É uma clareza mental, né? Sim, total. Mas aí comigo, né? Não tô dizendo que isso é uma regra para todos, porque... Eu conheço gente que toma um vinhozinho e tá tudo bem. E não tem problema, tem até os benefícios, né? Mas se escutar é muito importante. Muito importante. Muito importante. Bom, então chegamos ao fim do nosso podcast com a doutora Luciana. Eu amei. Eu espero que você também tenha gostado muito. Queria não deixar de pedir para você dar o seu like, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal para deixar lá o sininho, né? Conectado e você receber os alertas dos conteúdos que a gente vai estar colocando aqui todas as semanas. Não esquecendo também que aqui vai aparecer o link do livro que a doutora Luciana indicou, né? Vamos colocar o link também na descrição para você poder acessar e comprar, tá? Até semana que vem. Mais uma vez quero agradecer ao nosso patrocinador Aqualive, que serviu essa água durante todo o programa. E te aguardo semana que vem. Tchau, tchau.